Opa, galera, vamos lá. Revisão, balanceamento das equações químicas. Então, vamos lá. Para fazer o balanceamento das equações químicas, nós temos dois métodos principais: tentativa e oxirredução, ou também chamado de redox, tá? Esses dois métodos são os mais comuns. Tem outros? Tem, mas são um pouco mais complicados, não tão usuais. Então, esses são os mais comuns de aparecer e mais tranquilos também de se trabalhar com balanceamento. Então, vamos lá. Primeiro, o método de tentativa. Para a gente poder balancear uma equação, o método de tentativa são as reações químicas mais simples, tá? Que não exigem tantos elementos químicos. Então, tentativa, como é que nós faremos? Primeiro, vamos usar essa metodologia aqui chamada de macho. O que é o macho? Primeiro, nós balanceamos os metais, depois ametais, carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio se aparecer na fórmula, tá? Então, é essa ordem que tem que seguir para facilitar o balanceamento. Então, aqui nós temos uma reação química, um exemplo de reação química, onde nós temos antes da seta os reagentes, só lembrando, depois da seta os produtos. Então, nós temos aqui o zinco, o hidrogênio, o cloro, ácido clorídrico, né? Formando o gás hidrogênio e o cloreto de zinco. Então, como é que nós verificamos se essa equação está balanceada ou não? Primeira coisa é o quê? A gente vai contar o número de átomos de cada elemento químico que está nos reagentes e também nos produtos. Por quê? O que é o balancear, galera? A gente balanceia, faz esse balanceamento de equação química para que a gente possa cumprir aquele princípio da física, da química, que diz o quê? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nada se perde, indica o que? Nada se cria. Se eu tenho o zinco no reagente, tenho que ter zinco lá no final, nos produtos. Se eu tenho hidrogênio e cloro nos reagentes, também tenho que ter hidrogênio e cloro nos produtos. Não tem como eu ter só esses três tipos de átomos nos reagentes e ter um oxigênio aqui no produto. É impossível, porque nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, eles vão se transformar em outras substâncias, mas tem que ter os mesmos tipos de átomos que tinha lá nos reagentes. E a outra é o quê? Nada se perde. Então, se eu tenho dois átomos de zinco nos reagentes, lá no final também tem que ter dois átomos de zinco. Eu tenho aqui nesse caso? Não. Então, isso indica que essa equação não está balanceada, porque na natureza nada se perde. Então, se eu tenho dois, onde é que foi o outro? Para onde foi? Então, eu tenho que ter dois também zincos lá no produto. Então, tem um hidrogênio aqui no reagente e tem um 2 no produto. De onde foi que apareceu esse 2? Se lá eu não inseri nessa reação química 2, né? E o cloro 1 e 1. Então, por isso que essa equação está o quê? Desbalanceada. Como ela é mais simples, a gente vai utilizar o método de tentativa. Mais rápido, mais fácil. Então, primeiro, o que nós faremos? Vamos utilizar primeiro essa regrinha aqui do macho, metal. Qual deles é metal? O zinco. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a tabela periódica para vocês aqui. Olha, o que nós temos nessa tabela periódica? Tudo que está de laranja são considerados metais. O que é um metal? Um elemento químico que conduz eletricidade, né? E os ametais, eles não conduzem tão bem essa eletricidade. Então, são classificados assim na tabela periódica. Quem são os metais mais comuns aí, ó? Família 1A, exceto o hidrogênio, que ele é considerado um ametal. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, né? Cobre, zinco, prata. Que mais que nós temos aqui? Chumbo, crômio, manganês, ferro, são os mais comuns, né? Titânio, são os metais mais comuns que você vai ver na maioria das reações químicas. O ouro, mercúrio também, platina, né? E os ametais estão aqui, ó, desse lado é a minoria, né? Então, que nós temos aqui o flúor, o cloro, o enxofre, o fósforo, o nitrogênio, o oxigênio, o carbono, o bromo, o iodo,
né, selênio, arsênio, são os mais comuns também de se aparecer nas reações químicas. Então, se você lembrar desses aqui, lembra dos ametais e o hidrogênio, todo o restante é metal. Então, acho que vai facilitar se você conseguir lembrar assim também, tá? E essa outra família aqui, que é a última, 8A, são os gases nobres. Eles não se ligam com ninguém. Por quê? Porque eles já estão com a sua camada de valência completa, com 8 elétrons, exceto o hélio, que tem apenas 2 elétrons. Mas ele está completo porque ele só tem uma camada. E na primeira camada que ele tem, só suporta 2 elétrons, ele tem essa quantidade máxima, por isso que ele também se torna estável e é um dos gases nobres aqui. Então, exceto a família 8A, família 7, 6, 5, 4 e 3 vão formar ligações químicas e são considerados metais. Ametais, aliás, tá? E todo o restante aqui, de laranja, são os considerados metais. Então, voltando